Agora sim, o projeto lá na cidade, tirou uma fase do planejamento e outra parte do colagem, ou seja, é sobre muitas capacidades. Porque a gente já fez isso. Ele deve sim. Não, sim. Eu acho que não é fácil. Eu tinha dois primeiro amado. Será muito converso? O editor, tá pronto lá? Ficou bom? É? Que bom, que bom. Vai ter algumas coisas mais sensíveis. É. Fazer funcionar, ou Maravilha, maravilha. Esse faz uma próxima lá também, tá? Tá bom. Manuel vem hoje? Não, ele tá com bem. É? Ele tá bem. Vou mandar uma mensagem mesmo para ele. Eu acho que eu fui. Não. Ah, isso mais trabalho. Deu certo. O tequinho do teste do livro deu certo. Está funcionando. Isso. Vou hoje diretor. Aí vai aparecer aqui. Eu não tenho quanto. Lista de presença da você, áudio. Uma comida.
Esse cheio. Peguei bem como o texto que eu estava falando. Em dezembro, em dezembro. Assim, ó. Isso é a ato, né? Pode levar, né? Mas não vamos. Então, é o único documento que você recebe. Já sai. Transparência. Então, aperto dele, está pressando aqui. Tá bom. Você tinha? Tranquilo? Ótimo. Presta uma caneta, por gentileza. Ah, sim. Aí o Roger tem.
crime, já processo, já investigado. Mas você acha que com esse controle forte, daí Você vai fazer a apresentação. Lá embaixo de salientar lá na passada. Aí dá pra gente pensar na duração. Eu acho que se você já dá pra ver Às 6h30 com qualquer número de pessoas. Tá transmitindo, né? Como que vai fazer? Você quer fazer alguma coisa? Faz. Ah, tinha prefeitura mesmo. Não é assim, fala. Tem baixo? Deixa eu ver se não dá prefeitura lá. Vai ter bonitinho, viu? Ela não tá fácil. Né? Bem legal, viu?
Você sabe onde fica a rede? Da administração. Que eu não funciona? Não. Não, você tem esse lá? É, que teve que Wi-Fi. Não tem. Conecta cabo. E tem lá. É. Oi? Você é, eu te perguntei isso, vou te perguntar de novo. O que você é do Sérgio Lúcio? Sou prima. Ah, prima? É, mas tem assim. Não tem contato. Também não. Aquele também não. Se eu não me engano, eu disse que tudo na mesma carreira, só que meio que eu disse que rola, não sei. Eu acabei perdendo contato. Eu fui Fernando Roxo também lá. O Fernando. Fernando Roxo. Mas eu não tive muito contato com ele. Eu nem ainda não foi com ele. Nossa, o Sérgio já está bem velho. É um senhor. Eu vejo ele Eu acho que ele ainda dá aula. lá em Franca. Thaís. Comigo, ele ainda estava assim. Temos duas conexões aqui, Eu queria fazer a Marielle e a Jéssica. Boa tarde, Mary. Boa tarde, Jéssica. Aqui, Hildo, você liga aqui o microfone? Não, o microfone eles estão escutando. Não, mas acho que ela falou alguma coisa. O dela tá fechado. Ah, o microfone dela tá fechado. Tem como abrir aqui? Ah, é que ela tá fechado lá, o microfone dela. Mari, Jéssica. Tipo, o microfone dela estão fechado, mas aqui, ó. Uai. Ai, peraí. Pronto. Tem comentário aqui? O pessoal manda comentário aqui. Ah, aqui. Ô, Jéssica, aqui estamos aguardando um fórum, o quórum, e eu acho que assim que parar a conversa paralela, vai melhorar o áudio aí para vocês. Tá? Vamos testar daqui a pouco. Por exemplo, para validar meu diploma mais tarde, eles perguntavam se eu quero mais dentro ou não. Sabe? Ou é arquiteto ou você organiza. Você já foi formado? Porque eu fui formada, estava disposta a somar, processo,
do mestrado lá, eu passei para desenvolvimento humano. Tem que ir uma bolsa. O governo australiano não rolou a bolsa. Na Universidade de Sydney. Universidade de Ciência, cheguei lá, quando eu uma família são países e do Brasil. Só chega lá, só que vocês Agora, eu vi que você veio mais cedo, né? Chegamos junto ali. Emílio, quer já dar uma vista para mim, por favor? Aí eu sei, assim, que impressionante. Recente, mas eles altamente velozes. Eu cheguei lá assim, na época, para mim, então, eles aprovaram esse plano, era Nossa, não saiu aqui. Não saiu? Não, saiu. Ah, tá aqui. Desculpa. Procurando essa época da época. de repente uma placa está funcionando, um projeto 3D. Mês que vem eu estava lá, eu estava falando. Eles são muito era uma pai eles fazem isso. A organização Pegar a caneta e fazer a proposta de calendário. Eu entrei lá e era difícil. Deve ser assim, eu peguei lá já na geração, porque eu construí uma geração que é o número 3,
Essa é a verdade pessoal. O delegado, o escrivão, tem referência do processo. Sim, falou. Perder, né, a animação. Semana passada, eu conversei com ele, foda, né? Eu assim, vou pintar um mestrado. Os caras não é velho, não é programado. Passasse a água para ele. Não sei, né? Só e aqui a gente vai. Parece que a gente tem que CD, sabe significado? Não é possível. Então, isso não é possível. Você vai é o 10º Nós vamos começar, pessoal? Hildo, consegue voltar ali a... Vamos lá. Tela? Pronto. Boa noite. São 18h31, já estamos no horário regulamentar. Nós temos aqui um comentário da Jéssica perguntando se nós vamos ter monitoramento de comentários. Jéssica, nós podemos anotar as suas observações
seus comentários aqui, passar para o pessoal da CEPLAN que vai fazer a apresentação aqui, para que a gente possa fazer a discussão, sim, sem problema. Senão também pode ir enviando no grupo de WhatsApp e nós repassamos aqui. Talvez seja melhor no grupo do WhatsApp. Se você não estiver ouvindo bem a fala daqui, tá? Nós vamos pedir, o arquiteto Lanchotti está aqui presente, vai fazer a apresentação, pedir que ele faça daqui de cima, que fique mais fácil para captar o microfone. Nós temos hoje na nossa pauta a leitura e aprovação da ata da reunião anterior, que não está disponível aqui para a gente, então eu peço que a gente trate desse assunto na próxima, e aí a gente já pode também aprovar, acumular com essa daqui, tá bem? E nós temos também uma proposta de aprovação em calendário, que eu acredito que é mais rápida, tá? Então, eu queria sugerir a gente já fazer vou apresentar aqui uma proposta de calendário, a gente discute, se for o caso, a gente aprova e já passamos para o próximo assunto, porque eu acredito que esse é mais rápido, tá bem? Então, nós temos hoje a ordinária, que está acontecendo hoje, que é 10/4. Como a gente fez no ano passado, nós realizamos mensalmente reuniões, apesar do nosso regimento atual prever reuniões trimestrais, nós buscamos fazer uma reunião mensal. E aí é uma reunião extraordinária, mas a gente deixou um calendário aprovado para todo ano, para facilitar a organização de todos. Então, esse ano, como a gente não tinha feito ainda, então a sugestão seria sempre às segundas-feiras, né? Que é a prática do Comur. Então, nós teríamos a próxima, indicativo de data de reunião extraordinária, 8 de maio, segunda-feira. Depois, dia 12 de junho, os namorados a gente pode terminar mais cedo para poder o pessoal conseguir chegar a tempo. Depois, a ordinária, 31 de julho. Também a sugestão é que seja no final do mês, porque muita gente viaja em julho, férias escolares, então deixamos aí para o último dia para facilitar a participação. Depois, essa de 31 de julho seria ordinária. Dia 21 de agosto, extraordinária. Dia 18 de setembro, extraordinária. Dia 2 de outubro, ordinária. 6 de novembro e 11 de dezembro, extraordinária. Então, essa proposta ela busca evitar coincidir com as semanas que tem aniversário de Ribeirão Preto, né, que cai numa segunda-feira, e no caso seria em junho, né? Então evitaríamos aí o feriado. Boa noite. E nas demais datas, evitando aquelas semanas que tem feriado, 7 de setembro, 15 de novembro, né? As outras datas que também acabam gerando aí um complicador para quem tem viagem programada ou evento programado. Alguma sugestão de ajuste, adequação, alteração de data? Ou podemos prosseguir com esse, ainda que preliminarmente, como indicativo? Pode ser? Então, deixa eu ver se tem algum comentário aqui do pessoal que está. Isso, o pessoal está. A Jéssica deu ok ali no grupo. Então, 8 de maio, 12 de junho, 31 de julho, 21 de agosto. Você botou 31 de agosto, que é 21 de agosto, 18 de setembro, 2 de outubro, 6 de novembro e 11 de dezembro. É só agosto que precisa ajustar ali no grupo, por gentileza. Nós vamos aprovar aqui a proposta do calendário, mas sem prejuízo das convocações. Sim, claro. E vamos, tendo o calendário aprovado, a gente vai buscar fazer as aprovações. Peço desculpas pelo envio do Save the Date aí no meio do feriado, mas a gente acabou... nós tínhamos uma perspectiva de fazer essa reunião na Associação de Engenharia e Arquitetura e Agronomia, que o presidente Fernando Junqueira tinha se disponibilizado, mas houve a necessidade de preparar um ofício para enviar de aprovação, teve uma nova diretoria lá que tomou posse recentemente, então, em razão disso e da composição aqui que nós fizemos com a equipe de data para poder ter essa apresentação, acabou ficando em cima da hora. Mas, se necessário, convocaremos outras reuniões extraordinárias, de forma que a gente possa ter os debates serem um prejuízo, tá? Ok, então, com relação a isso,
Podemos considerar, então, aprovada essa proposta de calendário? Ok, então, superado esse item, eu queria também, Ildo, pedir para registrar aqui na ata, nós recebemos um ofício, o 01 ITR de 2023, do Instituto Territórios em Rede, foi assinado aqui pelo presidente, o Tiago Scatena, e pela suplente Ana Luísa Miranda, a arquiteta Ana Luísa, fazer parte do Instituto, declinando da participação do Comur. Então, nós recebemos aqui o ofício, queria aqui registrar aqui também, que a gente possa registrar isso na ata, tá? O pedido de saída do Instituto dessa composição do Comur. Tá? Nós recebemos também o ofício do gabinete do vereador Papa, né? Chegou justamente na semana que nós tivemos ali a aprovação da lei. Então, acho que perdeu um pouco o objeto a resposta lá para o vereador, mas eu me comprometi com ele numa conversa do WhatsApp de fazer uma reunião com ele, porque, apenas para a gente esclarecer, porque essa composição do Comur, ela não se manifestou sobre o projeto de lei que foi aprovado agora na Câmara, porque o projeto já tinha sido enviado, tá? Então, nós estávamos aguardando, nós fizemos essa discussão nessa composição atual do Comur, não recebemos nenhuma manifestação da gestão anterior, que tenha feito algum parecer, nós não tivemos conhecimento de nenhum documento nesse sentido. Mas essa gestão aqui, quando tomou posse, já tinha sido encaminhado o projeto de lei para a Câmara. Então, nós participamos enquanto conselheiros de audiências, né? Mas individualmente, não enquanto conselho, tá? Então, a ideia é que agora nós tenhamos uma apresentação da Secretaria sobre o cenário atual, né, a aprovação que ocorreu, as emendas que estão aí em discussão, para que a gente possa entender, avaliar aqui nessa gestão a pertinência de fazermos um parecer sobre essas emendas que foram encaminhadas, para que o Executivo possa, então, receber a manifestação do Comur sobre essa situação atual. Bem? Então, queria convidar que o arquiteto Lanchotti que pudesse vir aqui para poder apresentar a situação histórica atual e a situação da lei. Por favor. Vamos lá. Bom, pessoal, boa noite para vocês. Acho que conheço já todo mundo aqui dentro. O Geraldini, quando nos fez o convite, né, o secretário Daniel Gobi, a intenção dele é vir pessoalmente estar falando um pouco sobre essa lei, mas o Daniel tinha 2 outros compromissos, não era nenhum, ele tinha 2 outros compromissos, não eram próximos, então a agenda estava ficando muito complicada, e aí, por entender que os questionamentos poderiam ser muito mais técnicos, ele achou melhor que eu viesse fazer essa apresentação. Em outro momento, ele virá aqui falar um pouco sobre essa lei, até nessa visão política da própria lei, né? Como é que ela agora tem aí prosseguimento nesse arcabouço que estamos escrevendo. Vocês devem ter acompanhado, né, a nossa aprovação do Plano Diretor em 2018, quando ele faz, né, o chamamento de 13 leis complementares ao Plano Diretor. E são leis ligadas às questões físico-territoriais, né, sociais, ambientais, mas nós temos outras leis que virão ainda na sequência, não são apenas estas. Destas, algumas já estão aprovadas, como o Plano Municipal de Turismo, o Código de Obras, o Código Sanitário, nós temos a Lei de Habitação de Interesse Social e temos o Plano Local de Habitação de Interesse Social. Então, essas já estão aprovadas. Está em discussão, né, a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, e nós temos ainda em discussão na Câmara de Vereadores o Plano de Mobilidade, e nós temos ainda o plano de saneamento, e esse plano de saneamento ele vai incorporar outras 2 leis que estavam previstas, que é o plano de resíduos sólidos e também o plano de macrodrenagem, porque o plano de saneamento ele vai abraçar
4 eixos importantes, né, que é a água, o esgoto, a drenagem e os resíduos sólidos. Então, são esses 4 eixos que vão ser trabalhados num único plano. Temos o plano viário a ser revisto e nós temos um código de posturas. E esse código de posturas, por incrível que pareça, uma cidade como Ribeirão Preto não tem ainda um código de posturas, né? Nós temos diversas leis avulsas que tratam do assunto posturas, do assunto mobiliário urbano, mas não temos isso agrupado. Então, essa ideia do governo também está, em breve, trazendo essa discussão. Além de parcelamento e ocupação do solo, né, nós começamos esta revisão, né, para quem não acompanhou, já há 5 anos. Nós tínhamos lá no passado, né, uma lei municipal, que era 3346, é uma lei que ela antecedeu a Lei Federal 6766, que já falava um pouco sobre o parcelamento do solo, e depois tivemos uma total remodelação da forma com que se trabalhava o parcelamento, o uso e a ocupação do solo, editando em 2007 a Lei 2157, né, que é a lei que está valendo até hoje. Essa Lei 2157, ela precisava ser revista, então os técnicos se debruçaram nessa revisão, e em 2012 nós editamos, né, a sua revisão com a Lei 2505, né, que ficou valendo um pouco mais de um ano, porque ela foi arguída de inconstitucionalidade, então ela foi revogada, e na sua revogação voltou, né, a matéria anterior da 2157, que é a que vale até hoje. Então, nós temos uma legislação em vigor que tem 2007, quase 20 anos. Quase 20 anos. Tem, vou de conta hoje, 13 anos. Tá? Não, chutei pesado. É isso. Tá? E quando nós tínhamos, em 2007, uma população, né, um pouquinho mais, só de 600 mil habitantes. Né? Então, não dava mais para podermos manter, né, essa lei em vigor. Nós já tínhamos muitos instrumentos novos trazidos pelo Estatuto da Cidade, que deveriam ser incorporados. Nós tínhamos vetores de crescimento já apontando para todas as regiões da cidade, empreendimentos que estavam surgindo, trazendo densidades consideráveis em algumas regiões da cidade. Nós tínhamos que repensar a cidade. Não dava mais, né, para manter essa lei de parcelamento. Então, fizemos essa revisão e ela durou aí 5 anos, né? Só de discussão na Câmara foi 1 ano inteiro na Câmara de Vereadores. Ela passou agora pela primeira aprovação, recebeu 84 emendas, se não me falha a memória. Das 84 emendas, 42 foram acolhidas pela Câmara de Vereadores. Então, na segunda votação, o texto aprovado ele foi encaminhado, né, ao Executivo. Então, o Executivo está estudando essas emendas, né, para a promulgação, que não deve demorar muito. Então, está se estudando se alguma dessas emendas teria aí algum complicador ou urbanístico ou até de constitucionalidade, né, se ele não está ferindo nenhuma outra lei superior. Então, o Executivo ainda não promulgou essa lei. Então, na verdade, nós não temos uma lei que a gente possa dizer que está ainda sancionada. Está aprovado pelo Legislativo, mas não sancionada, não está valendo ainda. Motivo pelo qual eu disse para o Geraldini, não dava para eu trazer uma discussão sobre a lei aprovada, né, porque temos ainda as discussões dos vetos. Mas a ideia era falar um pouco, né, sobre o que temos de mudanças, né, nessa lei, abrirmos aí até algumas discussões sobre o assunto, e comentei com ele, uma vez sancionada a lei, eu acho que o Comur poderia, né, tá abrindo discussões, até temáticas e setoriais sobre essa lei, porque se olharmos para ela, ela fala de parcelamento, tem um punhado de artigos, ela fala de uso, tem um punhado de artigos, e ela fala de ocupação, outro punhado de artigos, e temos ainda algumas considerações transversais na lei. Então, daria para dividir 4, 5
temas numa única lei. É uma lei de mais de 300 artigos, então é uma lei complexa, uma lei que envolve diversas secretarias e órgãos da administração municipal. Ela mexe com toda a cidade, né? Ela traz um novo regramento, um novo marco regulatório aí da expansão da expansão física e do próprio desenvolvimento social, econômico e ambiental da cidade. A gente tinha pensado fazer essa reunião no auditório de baixo por conta dos mapas, mas aí por conta da transmissão que tínhamos hoje, nós não conseguimos fazer a transmissão de lá. Então, a gente acabou não trazendo os mapas, aí estamos sem aqui o projetor, a gente não consegue projetar os mapas, então ficamos um pouco prejudicados na questão visual. Mas dá para a gente falar um pouco da lei, para quem não acompanhou as discussões. Foram mais de 30 audiências organizadas pelo Executivo. Nós tivemos aí, no primeiro momento, audiências que foram chamadas técnicas, que era quando a gente colheu contribuições para a matéria que seria trabalhada. E depois entramos numa discussão chamada audiências públicas, né, necessariamente com um texto. Nós já tínhamos uma proposta de texto que chegou a ter 400 artigos e depois ele foi reduzindo para chegarmos aí em 300. Alguns assuntos a gente entendeu no meio da discussão que eles eram matérias de outras leis e não, né, diretamente da lei de parcelamento. O que temos de grande novidade, eu posso dizer, é a subdivisão que a gente está trazendo para Ribeirão Preto. E é uma subdivisão que ela vai mexer um pouco com a própria estrutura administrativa da cidade, né, que é as chamadas unidades de ocupação planejada. Né? Nós identificamos todo o território urbano da cidade e dividimos esse território urbano em 22 unidades de ocupação planejada. Esse nome ele foi dado porque a gente tem a intenção que essas células criadas, a gente possa identificar centralidades delas, centralidades que tragam o coração, né, da unidade, onde eu vou ter geração de emprego e renda, onde eu vou ter o grande alimentador da unidade. Tá? E com isso a gente consegue fazer um planejamento para cada uma dessas células e identificar atividades e equipamentos que poderiam existir nessa escala, né, que extrapolam um bairro, né, porque a unidade é maior do que um bairro, mas atividades necessárias para aquela unidade que não fosse necessário que as pessoas se deslocassem da região. Ela poderia ficar naquele local e encontrar diversas atividades, inclusive o trabalho dela. E com isso a gente reduz a necessidade do deslocamento entre regiões da cidade. Então, claro que vai ter atividades que elas só vão existir numa escala de território. Então, essas viagens não seriam evitadas, mas algumas delas seriam evitadas. Para que essa célula ela receba, né, empreendimentos, receba comércios, receba indústria, receba habitação, a prefeitura vai criar incentivos para que isso aconteça. E para podermos identificar quais são esses incentivos, nós vamos ter que estudar cada uma delas. Né? Não dá para dizer que o mesmo incentivo dado na UOP 1 vai ser igual da UOP 2. Por quê? Porque elas podem ter interesses diferenciados, perfis diferenciados de população. Então, a gente fez a divisão, utilizou muito algumas avenidas da cidade, nós tentamos agrupar subsetores já existentes hoje, porque isso vai nos facilitar com a amarração de população, já que o censo também está fazendo, né, a sua pesquisa em cima dos subsetores, que eles meio que estão associados. Então, vai facilitar. Né? Vai facilitar de saber, por exemplo, né, do pessoal do DAEP, que locais eu preciso de mais água, onde eu tenho, onde eu não tenho, onde eu preciso ter, aonde estão os locais mais delicados da drenagem, aonde eu preciso ter parques urbanos, onde é que estão os corredores, né, da mobilidade. Então, a tentativa de amarrar
né, todas as demais leis em cima dessas unidades. Identificada as unidades, a gente vai estar desenvolvendo os chamados planos de ação regional, que é o chamado PAR. Você já deve ter ouvido falar nisso, né? Esses planos são justamente quais os incentivos que a gente vai tentar colocar para alavancar, né, o desenvolvimento dessas unidades. Outro dia me perguntaram, mas cada unidade tem um par? Né? Na verdade, a gente pode ter, numa única unidade, mais de um par. Então, vamos pegar um exemplo, né, que é a UOP 1, que é o centro, chamado Centro Expandido. Ele pega o quadrilátero central, a Vila Tibério, os Campos Elíseos, Jardim Paulista, Paulistano e Vila Seixas. Então, tudo isso é a UOP 1. Mas não dá para dizer que nós vamos ter um único par para essa UOP. Por quê? Porque a diversidade dela é muito grande. Então, eu preciso provavelmente ter 2, 3 par para atender essa UOP. Posso ter interligação entre os par? Posso. Eu posso ter uma atividade, eu posso ter um benefício que pega a UOP inteira. Tá? Mas eu posso ter um benefício que só acontece em tal região. Eu quero tentar incentivar a verticalização dos Campos Elíseos. Então, ótimo. Então, nós vamos incentivar que isso aconteça lá. Mas nós não queremos a mesma verticalização no quadrilátero. Então, na verdade, o incentivo de verticalização acontece num par, não acontece no outro. Mas atividades culturais, queremos nos dois. Então, isso está presente nos dois. Então, a leitura dessas unidades é que vai permitir que a gente faça esses desenhos. E isso não nos impede, né, utilizarmos um outro instrumento urbanístico que a gente está trazendo para essa lei, que são as operações urbanas consorciadas. Né? Conversei com a Carla, coincidentemente, hoje, no começo da tarde, justamente a Jerônimo Gonçalves. Né? Ela frangeia, né, os limites entre o quadrilátero central e um bairro, né, historicamente importante para nós, que é a Vila Tibério. Mas aquela avenida, ela tem demonstrado ao longo de décadas, não nem de anos, né, uma total degradação de interesse comercial e social. Né? E ela tem um potencial muito grande, porque ela está numa das regiões mais ricas de comércio, que é o nosso quadrilátero central. Então, assim, por que não incentivarmos, né, aquela ocupação, não incentivarmos atividades naquele local? E esses incentivos, eles vão além dos incentivos já colocados em lei. Então, a gente pode, de repente, identificar que para sair um empreendimento com grande potencial investidor do local, ele precise de um CA acima de 5. Que ele precisa de ter ali um incentivo ao corredor da mobilidade, ele precisa ter atividades culturais presentes, eu preciso trazer comércio, trazer moradia. Então, o que precisaria naquele local, que de uma certa forma hoje a lei não é tão generosa, que possa ser, mas para aquele local. Por quê? Porque é um incentivo localizado, pontual, para aquela região. Aí até onde vai essa operação consorciada? Bom, então não é só a avenida, ela pode passar para 2 ruas para cima, 2 para baixo. Então, esses limites também fazem parte. Tá? Então, nós vamos ter essa grande intenção de olhar o macro da cidade, tá? Dividir depois nas células, e dentro de uma célula eu posso ter atividades locais. Então, o trabalho, ele é um trabalho intenso, e é isso que a gente discute muito no planejamento urbano, que ele é um processo permanente e contínuo de intervenção. E a gente, como poder público, a gente precisa estar olhando para ele, porém, com a sociedade junto. Né? Então, o papel, né, das organizações, da ACI, da OAB, do CAL, de todas as organizações que estão, né, envolvidas com a produção da cidade, precisa trazer a sua contribuição, dentro de cada um do seu universo, para construir, né, essas visões que são cada vez mais micros. Né? A gente está chegando, né, afunilando para as ações. Outro avanço que a gente traz com essa lei é essa incorporação dos instrumentos trazidos no Estatuto da Cidade, né, que eles haviam sido apenas mencionados na antiga
na antiga atualização do plano diretor, né, a 1573, quando ela foi revista em 2003, ela apenas citava os instrumentos, mas não regulava como eles deveriam acontecer. E dessa vez nós trouxemos, né, o IPTU progressivo no tempo, a outorga onerosa do direito de construir, a outorga onerosa da transferência, outorga onerosa da alteração de uso, né, locais que mudam de atividade. Nós temos a transferência de potencial construtivo, e aí tentando valorizar patrimônio histórico e área ambiental, a própria operação urbana consorciada, e vários instrumentos vieram para dentro desta lei, alguns já regulados, outros necessitando de uma regulamentação. A outorga onerosa do direito de construir, o avanço que se teve é trazido para algumas atividades edificáveis, né, que vão ter um potencial extrapolado aí do seu coeficiente de aproveitamento único, né? E essa dosagem, né, ela vem na lei de uma forma assim, muito suave, muito branda, só vai ser aplicada daqui a 2 anos, quando, né, a gente vai ter os instrumentos em andamento, as UOPs também em funcionamento, e mesmo assim, né, será apenas um pagamento de 10% do valor da outorga. Isso vai gradativamente, né, ampliando ao longo do tempo, e somente daqui a 10 anos, né, que a gente tem 10 anos depois que começar a pagar. Então, teria 2 e mais 10. Né, a gente chegaria no valor total de uma operação, de uma outorga onerosa do direito de construir. A transferência do potencial construtivo é um instrumento muito utilizado em várias cidades brasileiras, que reconhece o potencial de uma área que tenha um patrimônio cultural preservado. Então, muitas vezes, o proprietário de um imóvel que é tombado, né, não pode ser alterado, ele fica muito raivoso porque ele fica, teoricamente, com um ônus muito grande por aquela edificação tombada. O regulamento preserva o imóvel para toda a coletividade. Então, o que nós trouxemos para dentro da lei são diversos incentivos fiscais, né? Então, realmente há um incentivo fiscal para o proprietário do imóvel, que mantém o imóvel em bom estado, e aquele potencial que ele não usa da área, ele pode comercializar, ele pode vender, ele pode transferir para um outro empreendimento em outra região da cidade. Então, com isso, ele passa a ter, né, um valor daquele imóvel dele, que ele não tinha anteriormente, e isso é feito por quê? Porque ele está preservando esse imóvel para as futuras gerações. E isso também vai poder acontecer com as questões ambientais, em áreas, né, que as pessoas muitas vezes reclamam, porque tem uma área muito grande ambiental, né, e ele me sinto prejudicado, porque eu não posso fazer nada com essa área, eu tenho que preservar essa área para o interesse da coletividade. Então, na contrapartida, a coletividade vai também possibilitar, né, essa utilização. Temos tido aí um interesse muito grande no quadrilátero central, né, a região central, né, o ponto inicial da cidade é vista como uma área especial dentro da lei, e a gente vai tentar, com a UOP, trazer aí muito mais incentivos para incrementar o uso, né, do centro. A gente sabe que há uma reclamação muito grande da falta de segurança da região central, e a melhor maneira da gente trazer segurança é trazer pessoas para o local. Então, nós temos que trazer atividades que funcionam em diversos horários, trazer moradia para o centro da cidade, né, para fazer com que o local esteja vivo o tempo todo. Nós temos uma atividade muito intensa na região central no horário comercial, e quando dá às 18 horas, aquilo tudo desaparece, então o local fica muito perigoso. Então, a gente precisa trazer essas atividades. Então, isso também vai ser parte de uma ação especial. Deixa eu ver o que mais que eu vou lembrando aqui. Eu tinha pediu me mandar impresso aqui o índice, não mandaram por e-mail.
Outro avanço que a gente trouxe com essa lei são os quadros, né, que estão em anexos. Então, nós conseguimos reduzir toda a discussão da lei em 4 mapas visuais, tá? E em 12 quadros anexos. Esses quadros anexos, o primeiro quadro, né, ele fala apenas de glossário. O segundo faz uma definição das divisões da região e das UOPs. A partir do quadro 3 é que a gente começa a ter realmente quadros e tabelas. E aí a gente tentou trazer o máximo possível para tabelas, né, a utilização e reconhecimento da cidade. Então vai ficar fácil, por exemplo, na hora que o empreendedor quer saber o que ele pode fazer naquela região dele, né, que é uma coisa muito comum. Eu tenho um terreno no bairro X, né, o que eu posso fazer nesse bairro? Então, ele vai poder pegar o lote dele e identificar em que região da cidade fica o lote. Então, primeiro ele vai olhar para o UOP, em qual UOP ele está. Aí ele vai na tabela, né, no quadro 4, e ele vai procurar lá a UOP que ele está, e aí a linha vai mostrar para ele tudo que ele pode fazer naquela UOP em termos de recuo, de verticalização, taxa de ocupação, custo de aproveitamento, a densidade populacional, são todos os valores em cima daquela UOP. Tá? Fica tudo claro para ele. Tá? E aí ele quer saber que atividades comerciais ele pode ter ali. Ele vai num outro quadro que ele vai ver em que zona, no mapa também aparece isso, em que zona, né, ele se encontra na cidade. Então, nós temos as zonas mistas, então a zona mista 1, 2, 3 e 4. Temos a zona industrial 1 e 2. Tá? E as zonas especiais são 5. Nas zonas mistas, o que muda de uma zona para outra? O chamado índice de risco ambiental. Esse índice, ele calcula, e é calculado mesmo, né, uma forma matemática, né, os incômodos, os riscos de incomodidade, nocividade e periculosidade. Então, a incomodidade, a gente vai fazer uma avaliação de quanto que ele pode incomodar o vizinho. Então, se ele tem uma atividade que tem muito trânsito, que faz barulho até uma certa hora, e isso é calibrado para cada atividade. A nocividade é aquilo que o incômodo pode trazer, que seja nocivo para a saúde dele. Então, tem um cheiro muito forte, algo que fica batendo barulho o dia inteiro, aquilo pode, né, deixar a pessoa irritada demais. E temos a periculosidade, aquilo que pode explodir de uma hora para outra, aquilo que tem um cuidado maior. Baseado nesses 3 parâmetros, a gente dividiu a cidade, o que pode em cada local. E o que a gente vai ter agora é que ela é muito mais permissiva do que era anteriormente. Né? Antigamente não era classificada dessa maneira, né? Nós tínhamos uma classificação muito mais engessada, e era uma classificação que ela não conseguia englobar todos os tipos de atividades comerciais existentes no Brasil. Então, nós pegamos um cadastro nacional, chamado CNAE, é um cadastro nacional das atividades econômicas, com mais de 2.500 atividades comerciais, e listamos uma por uma para identificar, né, o grau de nocividade, o grau de incomodidade, o grau de periculosidade. E aí, isso gera um número que vai de 1 a 5, que é o chamado IRA. E aí, a partir desse IRA, vocês vão identificar automaticamente se aquela atividade pode ou não pode no local que eu tenho o meu lote. No futuro, tudo isso vem para um sistema georreferenciado que as pessoas poderão, de casa, entrar no sistema, colocar o cadastro do seu imóvel e automaticamente ela já vai saber o que ela pode fazer naquele local e o que ela não pode. Então, isso vai evitar aquela necessidade de você ter que vir à prefeitura, fazer um pedido, formalizar esse pedido, esperar sair uma certidão. Isso vai ser automático. Então, para quem pretende empreender, isso vai ser muito rápido, né? E vai estar às claras por conta da legislação. A gente está flexibilizando essas atividades comerciais em algumas avenidas. Então, a gente sabe que algumas avenidas, né, elas já têm a sua natureza, fluxo intenso, então é possível você ter um IRA um
pouco mais permissivo para algumas atividades que a incomodidade seja um pouco maior, porque eu já tenho um fluxo e um trânsito já intenso naquele local. Toda essa classificação, ela respeita as chamadas restrições cartoriais. Tem alguns bairros da cidade, alguns loteamentos, que quando eles foram aprovados, eles tiveram registro de cartório, e nesse registro de cartório já se colocou restrições para aquele loteamento. Então, estas restrições, elas serão respeitadas, tá? Em alguns casos, avenidas que cortam determinados bairros, e são avenidas que fazem uma ligação intensa já de fluxo natural, exemplo, Costábulo Romano, né? Parte dela pertencia à Ribeirânia, que era, né, inicialmente um bairro estritamente residencial, por conta do fluxo de veículos, não dava mais para defender, né, ali. Então, já de longo tempo, não foi de agora, mas já de longa data, que ela foi permitido o comércio. Então, em alguns desses bairros que a gente identificou que as avenidas têm esse perfil de ligação entre bairros, a gente liberou a atividade comercial referente ao IRA daquela zona onde se encontra, tá? O restante do bairro totalmente resguardado pelas suas restrições cartoriais, né, que são as chamadas zonas de corredor comercial. Em termos do parcelamento do solo, né, a gente trouxe para dentro da lei alguns regulamentos de flexibilização, né, da própria legislação. A gente aproveitou diversas demandas, né, que já vinham acontecendo de anos, e a maioria delas era prazos, né? Havia muita burocracia que vai e vem do projeto, isso demorava demais, então o empreendedor demorava a ter uma resposta se o empreendimento dele era viável ou não. Então a gente tentou também minimizar, dar prazos para que esses processos sejam tramitados, tanto interna como externamente, né, para que isso flua com mais rapidez. Então, isso foi um grande avanço nessa área do parcelamento do solo. O que mais? A lei traz também para dentro de uma comissão, né, que nós temos aqui da Prefeitura de longa data, que é a Comissão de Controle Urbanístico, a CCU. Muitas atividades vão passar por ela. Teoricamente, ela tem, né, aí que se manifestar, uma vez que é uma comissão intersecretarial. Então, diversas secretarias participam, então é possível, de acordo com a atividade que está em discussão, analisar ao mesmo tempo as questões que envolvem trânsito, porque a Transerp está dentro, que envolve água, porque a Saerb está dentro, que envolve drenagem, porque a obra está dentro, que envolve cultura, porque a cultura está dentro. Ou seja, a gente consegue trazer uma discussão mais ágil através da CCU. Então, provavelmente, ela vai ter muito mais serviço do que tem hoje, né? Vai demandar. O que a gente está apostando é que agora, com o novo sistema que a gente está trabalhando, muitas dessas atividades vão ser automáticas, né? Então, vão para o sistema, e muito tempo que se demanda hoje dos colegas técnicos por conta de consultas, busca de diretrizes, de informações, elas estarão mais claras dentro da legislação, tá? Então, isso vai, de uma certa forma, permitir que a gente fique mais tempo analisando questões mais complexas e as mais tranquilas estejam diretamente colocadas na lei. Pessoal, acho que eu já falei de muito. Acho que vou deixar vocês perguntarem um pouco, que a gente vai respondendo. Sim, senhor presidente, como é para... Eu acho que a gente podia, antes de abrir para questionamentos, debates, falar um pouquinho das emendas, né? O que nós temos de emenda, como é que está sendo conduzido na CEPLAN, como é que a gente pode ter aqui uma participação como contribuindo para o posicionamento do Executivo sobre as emendas.
Olha, as emendas, elas vieram da Câmara, já foram direto para o gabinete, já estão de volta para ir embora. Já não daria tempo de uma manifestação em cima das emendas, né? O prazo é muito curto, né, entre vir da Câmara e o Executivo se manifestar. Tá? Tecnicamente, aqui a gente manifestou em acho que 4, 5, algumas que trariam problemas no futuro, porque havia uma incompatibilidade, uma delas gerava o custo, que aí isso não pode, né? O Legislativo não pode gerar nenhum custo para o Executivo, então era uma emenda constitucional, mas assim, nada complexo. Acho que a maioria das emendas vão ser acolhidas, eu acredito, tá? Então, isso já está na Casa Civil, isso é matéria lá do gabinete, aqui isso é consultado naquilo que interfere diretamente a pasta, né? Mas eu acho que o prefeito deve estar, não tem muito tempo mais para sancionar, não sei qual é a data, você sabe qual é o prazo? Não, mas acho que tem tempo sim, na verdade, de manifestar. É porque, se eu não me engano, tem até um mês, né? Depois de um mês que cai, se o prefeito não é um mês. Eu não sei se dá um mês, viu? Não dá um mês? Eu acho que não dá um mês. Ou não sei. Estava consultado para ele mesmo, também não sei. Porque, olha, foi votada segunda votação, já faz uns 15 dias, não faz? Faz. Faz uns 15 dias. Vai dar um mês, então. Mas porque... se eu não me engano, é um mês. Mas eu não sei de cabeça. Aí, Geraldine, assim, eu não tenho o processo e as emendas, né? Isso está direto lá no gabinete. Mas as emendas, elas ficaram públicas. Eu acho assim, nada impede, se o comum quiser se manifestar, as emendas, as que foram aprovadas, estão públicas, né, no site da Câmara. Acho que isso é possível, se o comum entender que tem alguma que queira, né, questionar, sugerir ao prefeito qualquer tipo de veto, sim, não há nenhum impedimento. Não sei se vocês teriam tempo hábil, né, para se reunir e mandar, porque vai ter talvez 10 dias para poder tomar uma decisão. Posso... Bom, tá aberto a palavra. Só Não, só... fazer uma manifestação, não sei como está a ata, né? Tem alguém pedindo a ata. Gostaria que registrasse em ata, se possível. Não guardar. Depois você pode encaminhar, a gente passa por a sua manifestação, a gente pede para o Hildo acrescentar. Sim, fazendo favor. Ele saiu ali agora, mas aí eu peço para ele acrescentar. Tá, gostaria de deixar só registrado em ata que esse ofício foi encaminhado pelo mandato, então, na verdade, a gente vem questionando tanto a parte da prefeitura quanto o Comur desde 2019 em relação a esse processo da revisão da lei de parcelamento. Então, o encaminhamento desse ofício foi antes da votação, tá? Mas eu já havia participado de reunião aqui do Comur, quando abriu o Comur, né, falando sobre como o Comur iria se posicionar em relação à lei de parcelamento, e isso já faz bastante tempo, foi no início que abriu até a nova gestão. Então, eu acredito que talvez tenha tido sim um tempo hábil, né, não sei como foram as reuniões, esse é um dos questionamentos que a gente faz no ofício, as atas das reuniões, né, que houveram no Comur, mas nesse ofício, só queria pontuar em relação à lei de parcelamento, o que a gente pede para o presidente, para os membros, é que acompanhe essas emendas desde lá, ou seja, desde o dia 6 de março, justamente essas emendas, tem emendas até que alteraram o mapa, tá? O mapa de desenvolvimento urbano, e outras que implicam diretamente na questão urbanística da cidade. Então, se possível, a gente pede essa manifestação, já que, né, já foi aprovada, pelo menos tem a manifestação em relação a essas emendas, que são emendas importantes, né? Vamos dizer, 40 emendas é um grande impacto aí no que foi proposto pelo Executivo. E, além disso, a gente pontuou outras coisas que eu gostaria de deixar registrado em ata desse ofício. A gente pediu uma posição das menções das outras leis que são feitas na lei de parcelamento. Por exemplo,
são feitas 30 menções no Código Municipal do Meio Ambiente de um código que não existe. Se você ler as menções e pegar o nosso código o 1616 de 2004, você não vai encontrar lá a referência. Ou seja, uma insegurança jurídica muito grande. Então, a pergunta é como isso vai ser analisado. Né? A lei de parcelamento foi aprovada, não vira aí parcelamento, rendimentos, eu não sei, né? As pessoas buscando informação. E aí você tem lá artigos que falam, conforme o Código do Meio Ambiente. Que código? 2004? Né? Então, ou não. Ou é esse que ainda está sendo revisado. Então, o que a gente pontua aqui é que o CONUR acompanha essas menções das demais leis, né? Quando a gente fala de planejamento estratégico urbano, teoricamente a gente tem que acompanhar todo esse conjunto de leis. E aí a gente pontuou também nesse ofício a questão que já foi levantada em relação a definições de zonas da ZUI, né, da zona especial, da zona de uso especial, desculpa, e em relação também a definições das zonas de recarga. Isso aqui está no ofício também, a gente está pedindo um posicionamento do CONUR referente a essas definições, porque a gente entende que a questão ambiental tem que andar junto com o desenvolvimento urbano. Na verdade, a questão ambiental tem que faltar o desenvolvimento urbano, que é uma coisa que também está aqui que não foi feita, né? Foi feito assim, um tentando buscar o outro, mas não de forma que o ambiental pautou o desenvolvimento urbano, pelo menos isso visualmente não ficou claro para a gente. Então, a gente pediu nesse ofício um posicionamento do CONUR referente a todas as leis complementares que são citadas como destaque do Código Municipal do Meio Ambiente, a questão das definições da ZUI, a gente pede um posicionamento do CONUR também, se ele está de acordo, se porque existe, teoricamente, teria que ter um planejamento especial urbano para essa zona, e a gente não viu, não está claro ainda isso. Eu gostaria que tudo isso ficasse registrado em ata, porque assim, o ofício não foi só em relação ao funcionamento da lei de parcelamento, ele foi pontuando várias coisas, pontos preocupantes em relação ao processo como um todo. Também foi colocado aqui no ofício algumas manifestações que surgiram em relação ao CAL, também fiz uma manifestação mostrando a preocupação de que o CONUR, né, a gestão antiga não teve essa manifestação, não teve. Então, nós estamos falando de duas gestões do Conselho de Desenvolvimento Urbano que não se manifestou em relação à lei de parcelamento. Preocupante, né? Então, a gente pôs essa nota aqui também, pedindo essa posição do CONUR, né, já que o CAL também já se manifestou, como o CONUR se manifesta em relação a isso. A gente colocou aqui também... Não entendi, o CAL se manifestou. Se manifestou. Uma nota preocupante em relação ao CONUR. A nota do CAL, porque não teve nada disso no plenário do CAL. Teve, está aqui oficial, ó, no site da transparência do CAL. Foi aqui, ó, no dia, inclusive, 2022, deliberação 42 de 2022. Então, teve essa nota já naquela época, apontando a preocupação do CONUR não estar ativo, da questão da falta ambiental não estar ali. Desculpa te interromper. Imagina, pode. Em relação ao CAL, eu sou conselheiro no CAL. Né? E não teve nenhuma manifestação no plenário do CAL sobre a lei de parcelamento de ocupação do solo. 42. Uma manifestação da Comissão de Política Urbana, por exemplo, ela tem que ser aprovada pelo plenário para poder ser externalizada. Aí, senão, ela fere o próprio regimento do CAL. O CAL só se manifesta... Eu, por acaso, fui presidente do CAL. Né? Mas o regimento do CAL, ele determina que as manifestações do CAL, elas devem ser aprovadas em plenário. Notas de comissões individuais, de conselheiro, não são a manifestação do CAL. A manifestação do CAL é quando tem a publicação, a aprovação do plenário. Mas depois eu vou verificar esse documento que você está se referindo. Está nesse ofício. Perfeito. Coloquei até o link do acesso. Então, eu me corrijo na manifestação, a nota deliberação 42 de 2022. Deixar assim para não... Porque às vezes eu que não sei a definição, a diferença do CAL para manifestação para nota, então vou falar deliberação 42 assim, de 2022. Quando o CONUR se manifesta, é a manifestação desse plenário aqui. É uma manifestação de uma Câmara Técnica ou de uma Câmara Setorial, ela vem aqui para o plenário, o
plenário aprecia, aprova ou não, e aí ela se torna uma manifestação do Comur. No CAL, assim como outras organizações, outras autarquias, entidades, as manifestações das suas câmaras, elas têm que ser aprovadas pelo plenário para ser divulgado. Aí eu acho que é uma questão de... Do CAL, não é nossa aqui, perfeitamente. Eu estou falando de uma coisa que está transparente, aberta Perfeito. no site. Eu só te questionei, eu só te questionei porque eu não participei de nenhum debate no plenário desse tema, né? Então, se ele existe, vamos ver o que é. Perfeito. Então, assim, o que eu estou só descrevendo o ofício, porque eu não sei se esse ofício foi para todos os conselheiros, eu gostaria que tivesse registrado em ato, para todos os conselheiros terem conhecimento do que foram questionadas coisas aqui em relação ao processo como um todo. E, mais uma vez, tudo isso aqui que a gente está colocando como mandato, eu vejo muito como são críticas construtivas, para a gente não repetir alguns erros que aconteceram, talvez, nesse processo, porque a gente vê que, às vezes, umas coisas se perdem e pode prejudicar, inclusive, as demais leis que vão vir por aí, né? Porque ainda faltam bastante leis importantes para a cidade, como de saneamento, como de meio ambiente e assim por diante. Então, o que a gente pediu da manifestação do Comur em relação a isso, as leis complementares, Código do Meio Ambiente, a questão da falta de participação do Comur antigo, gestão antiga, eu vou chamar assim, gestão nova, em relação a todas as leis complementares. A gente questionou e levantou também que a gente não encontrou um mapa estratégico, um desenho como um todo da cidade, onde a mobilidade conversa com o ambiental, conversa com o desenvolvimento urbano, com todo esse planejamento estratégico, como o Comur vê isso e talvez como propor que esse mapa, nesse processo das demais leis, seja construído para que a gente tenha esse mapa único, né? Essa visão única estratégica. Então, a gente pontuou também nesse ofício que a última ata registrada no site do Comur foi do dia 26/11 de 2019, tá? No dia que consultou aqui, tá? No dia 6 de março. Então, a gente pediu para que as atas fossem atualizadas, para a gente pudesse ver como está esse processo de acompanhamento. Então, é isso. Então, esses são os pontos do ofício que, mesmo a lei, a gente entende que mesmo a lei ela aprovou, vamos dizer que não dê tempo de manifestar em relação a essas emendas, essas 40 e poucas emendas que vieram, como o Comur se posiciona com a revisão de todas as leis do pacote, que são as leis complementares ao plano diretor. Então, a gente pede uma atenção do Comur nesse sentido, para que a gente não perca, às vezes, a oportunidade de qualificar a cidade ambientalmente e dar um pulo para trás. Sabe, a gente está todo mundo com maior expectativa, 5 anos acompanhando, com aquela expectativa do positivo, e de repente, por algum descuido ali nesse processo todo, a gente deu um passo para trás. Então, se a gente pudesse ter esse apoio, esse trabalho conjunto, é isso que eu quero dizer, que a gente já tem muito trabalho com o CONDEMA, por exemplo, o CONDEMA se manifestou no Código do Meio Ambiente, o CONDEMA se manifestou na lei de parcelamento, em alguns momentos, e discussões. Mas a gente gostaria que também o Comur participasse junto também, os conselheiros, eu sei que tem bastante, participasse desse diálogo, nessa construção. Então, esse foi o conteúdo do ofício que eu gostaria de colocar aqui, deixar registrado em ata, e para que a gente some força, porque às vezes a gente está lá no legislativo batendo cabeça, buscando soluções, lendo um artigo, esse artigo podia ser melhor. Aí corre atrás de quem? Comur, CONDEMA, CAL, ou sei lá, qualquer entidade que possa dar esse ACIR, que se está lá nas discussões também. Então, é para ter mais um apoio mesmo do Comur nesse processo. Perfeito. É isso. Como a gente já tem um calendário aqui já pré-definido, talvez na próxima reunião de 8 de maio, que é uma extraordinária, a gente já possa tratar de uma avaliação desse cenário, caso não dê tempo de a gente fazer essa manifestação através das nossas entidades aqui, né? Mas já iniciar a pauta com essa indicativa que você traz dessa integração com a legislação ambiental,
que não está citado, apesar de que eu estou entendendo que a produção dessas minutas dos projetos de lei é do Executivo, né? Mas a gente pode chamar atenção para isso, que elas não estão conectadas, ou que essas conexões não existem ainda, para que a gente possa contribuir. Talvez a gente possa ter como esse item na pauta da nossa próxima reunião. Mas fica registrada a sua manifestação, nós vamos buscar responder, assim como também me comprometo a fazer uma visita ao vereador Marcos Papa, que sempre atento aí às questões e sempre dialogando conosco. Se uma sugestão, tá, para o Comur, e a gente pode até participar, se quiser, a gente pode fazer mais pessoas também, talvez apresentar, deixa eu ficar ideia aqui também, não sei, mas apresentar os mapas conversando um em cima do outro, sabe? A gente está com muita dificuldade. Olha, a ideia era essa de visualizar, sabe? De visualizar o negócio. Hoje de manhã, de tarde, eu te falei dos mapas que estavam naquela sala, depois eu comentei com o Geraldinho, nossa, trouxe a reunião para cá, né? Eu estou com os mapas, não bem o que foi aprovado lá, depois da alteração. Eu tenho só os que foram encaminhados, quando a gente caminhou para o Executivo, mas mudou pouca coisa, expandiu, né, em algumas regiões. Daria para explicar o que são as UOPs, daria para mostrar lá. Mas, com certeza, após a aprovação, e aí sabemos realmente o que está valendo, o que passou das emendas, né, me comprometo, me avisa com mais antecedência, para eu poder, né, preparar uma apresentação, apesar que essa apresentação estão sendo demandados em tudo quanto é lugar. Né? Todo mundo quer fazer uma apresentação, a CEI pediu, a IARP pediu, as escolas pediram, então a gente deve fazer algum tipo de, sei lá, ciclo de palestra, nem sei como é que nós vamos chamar isso, mas com certeza, né, levar essa informação. Até porque tem alguns técnicos aqui dentro que não se envolveram com a legislação, mas precisam agora estar atentos, porque vão aprovar os projetos em cima da nova lei. Então, até internamente nós temos ainda algumas ações, né, porque nem todos os técnicos puderam se debruçar na lei. Então, a gente vai ter que fazer aí um rol de discussão. E aí vir aqui no Comur, é que eu acho que aqui no Comur, por ser o Conselho de Urbanismo, talvez não dê para fazer uma palestra, teria que ser mais de uma, teria que ter fragmentado em cima dos temas, como na CI. Tem alguns temas que talvez a CI não se interesse tanto, porque não está no métier deles, mas tem alguns assuntos, o de uso e ocupação, com certeza vai trazer, né, muitas demandas, muitos questionamentos, né? E uma peça que vai sair, um decreto que vai ser publicado junto com a lei, é o decreto do índice de risco ambiental, né? Porque se não for publicado junto, no dia que eu publicar a lei, eu não aprovo mais nada em Ribeirão Preto da área comercial e industrial sem esse novo instrumento, tá? Então, está sendo trabalhado, não é nenhum documento complexo, mas a gente teve que colocar o tal do índice de risco ambiental em 2.500 atividades econômicas. E ainda a gente multiplicou isso por 3, porque as atividades, a gente chegou à conclusão de que aquele KNAI, ele tem uma identificação neutra, que nós estamos chamando de porte 2, né? Mas ela pode ser pequena. E se ela for pequena, até 300 metros quadrados, não todos os casos, mas a grande maioria, o impacto é menor. Mas se ela for maior que 750, o impacto é maior. Então, a gente tem um IRA mediano, e tem um IRA menor, e um IRA maior de acordo com a metragem. E essa metragem, ela está relacionada, pelo menos um ponto maior, do 750 do bombeiro, porque ela implica numa outras questões de bombeiro, que entra nocividade e periculosidade. Então, tem atividade que isso não faz a menor diferença. Então, o IRA é o mesmo, não importa o tamanho, tá? Mas algumas não. Algumas, se ela extrapola de tamanho, elas acabam impactando a mais. Então, é uma tabela assim, até todo mundo entender como é que funciona, ela vai dar trabalho. Mas depois que a gente colocar isso no sistema, vai ser simples. Você digita lá o código do teu imóvel, automaticamente, e o teu KNAI, o que você pretende fazer com o KNAI, já vai saber dizer se pode ou não pode. Já tem previsão para quando o sistema vai estar em funcionamento?
Não, nós estamos correndo, mas eu ainda acho que o sistema deve ser lá para julho, agosto. O sistema não vai estar. Até 8 de Sim. maio. Sim. Não, até Os 8 de maio. mapas até 8 de maio, não. Os mapas, sim. Os mapas estão prontos. Se os mapas estiverem prontos até 8 de maio, talvez a gente já pudesse deixar aqui um convite para a CEPLAN fazer uma apresentação dos mapas na próxima reunião, para a gente discutir, debater, trazer as contribuições e, na sequência, a questão que você coloca dessas conexões com a legislação do meio ambiente. Essa é a mais preocupante, eu acho que no momento, porque pelo que a gente está entendendo, está revisando de novo, né? Mais uma versão do Código do Ambiente. Mas olha, quarta. Carla, a gente até respondeu isso lá para o gabinete, que também chegou esse questionamento para nós. Com a aprovação da lei, está valendo, quando você encontra na lei, assim, de acordo com o Código do Meio Ambiente, é o atual código. Tá? Os itens colocados lá, você encontra a referência no atual código. É que pode ser que isso fique mais severo ou mais brando com um novo código. Então, automaticamente, aquela matéria ela é regrada pelo Código Ambiental e não pelo Código Urbano. Tá? Então, urbanisticamente, dá todas as regras e a gente coloca esse assunto de acordo com o Código Ambiental. Qual? Que está em vigor. Então, hoje, a 1616 já regra de algumas situações e que, se for alterado na nova lei, vale a alteração que vier. A gente não quis amarrar esse item dentro da lei de parcelamento, por quê? Porque o Código do Meio Ambiente pode entender algo diferente e por ser matéria ambiental, ele se moderniza, ele se altera ou ele se intensifica com o novo código. Mas o assunto está tratado hoje no atual. Foi bem pontuado, porque era exatamente o que eu ia responder dentro do nosso conhecimento, da nossa área de conhecimento. Né? Você faz referência a uma outra legislação, essa outra legislação que vai regular a situação, né? Independente até porque nós temos, eu acho que o conselho é criado no seguinte sentido. São várias áreas de conhecimento e vários técnicos em áreas diversificadas. Né? E eu vejo que a dificuldade é a conversa realmente entre essas áreas. E aqui a gente está para tentar fazer esse livro. Né? Então, assim, tem várias preocupações que até nós tivemos aí na última conversa que teve para participar de uma audiência pública, que chegou, acho que 48 horas antes, e era tipo 6 horas da tarde, numa terça-feira, não tinha ninguém para ir, óbvio. Então, quer dizer, a gente está vendo que muito está sendo feito no sentido de se realizar uma situação de adequar a uma situação jurídica. Né? É tudo para forma para falar, ó, teve, não foi porque não quis. Né? Então, a gente realmente, acho que o trabalho nosso é dentro, primeiro do comum, a gente conseguir esse diálogo e tentar expandir isso com os outros setores. Né? Por exemplo, o tema, né? o COMPAC também, né? Falar dos prédios lá na Machado. Então, justamente porque o objetivo é subsidiar o executivo para, né, dentro das áreas de conhecimento dessa compensação, a gente ter uma melhor situação. Né? É o que acontece com as emendas, né? As emendas têm 30 dias. O Comur se reúne trimestralmente. Então, assim, se a gente não marcar as reuniões extraordinárias mensais, a gente não tem condições de contribuir com essa manifestação. Mas eu acredito que a gente tenha condições de, a qualquer tempo, independente do executivo, fazer as contribuições, porque a lei é dinâmica, daqui a pouco vem e vai ser revista. Né? Inclusive, eu tive bastante contato com o Thiago, acho que foi uma perda enorme, né, o de sair, porque ele realmente é uma pessoa muito engajada, né, muito em busca dessas melhorias. Né? Então, assim, eu penso que essa seria o nosso papel aqui, realmente. Eles explicaram por que saiu? Sim. Explicaram? Eu acho que até. A carta estava, eu deixei com o Hildo ali agora, mas Tem grupo também, né? Mas, assim, de qualquer forma, eu acho que são vários, realmente, esses levantamentos são coisas muito importantes. Por exemplo, ocupação de solo, eu e o Breno temos uma situação muito peculiar, um condomínio. Houve uma alteração na lei
que é o que determinava que o ABCD não precisava ser renovado nos condomínios, e agora essa lei foi alterada em 2018, salvo engano, e a cada 5 anos esse ABCD precisa ser renovado. O condomínio, que não é uma coisa de conhecimento jurídico, ele tinha uma aprovação a 750 metros quadrados. E esse condomínio tem os imóveis que são chamados de jardins, que são aqueles téreos que podem ser ampliados, entre aspas. Podiam ser ampliados. Então, fizeram uma assembleia e falaram, não, vocês podem ampliar. Tal. O ABCD, agora, na hora de ser renovado, o bombeiro falou negativo. Vocês têm uma construção para 750 metros quadrados. Vocês ampliaram. O ABCD não vai sair. Ou vocês vão ter que fazer uma reforma para poder adequar a lei, né, que seria adequada, né, de segurança, e implementar hidrante em todos os andares, que na época foi levantada uma obra de 20 milhões, ou vocês vão ter que mandar destruir esses jardins. Né? E aí, quando a gente fala de ocupação de solo, né, de permeabilidade da terra, tudo isso está envolvido. Né? E o jurídico, por exemplo, não tem o conhecimento técnico para isso. Então, a conversação e essas situações, pensando que esse é só um condomínio de Ribeirão, vão ter vários outros que vão passar por isso, é um assunto de interesse. Né? Precisa estar por dentro, precisa debater. Então, quando a gente fez essa subdivisão das UOPs, foi mais ou menos por isso. Vocês viram que a cidade é muito grande e são muitos assuntos, né, que envolve a autorização do uso do solo urbano. Para trazer todas as subdivisões minuciosas dentro dessa lei, 1000 artigos seria pouco. Tá? Por quê? Porque você tem muitas particularidades que não dava para trazer. Né? Então, a gente acaba tendo assim, quer dizer, já tem um guarda-chuva que é o plano diretor. Tá? Eu tenho agora um outro grande guarda-chuva, que ele avança, então tem muitas coisas que são automaticamente aplicáveis, eu não preciso de regulamentação, outras a gente precisa de regulamentação, que aí pode ser por um decreto, mas tem algumas que a gente deixou bem claro que tem que ser lei. A UOP tem que ser lei, não pode ser decreto. Porque o decreto ele pode ser alterado pelo prefeito a qualquer momento. Né? E como eu vou trabalhar nas UOPs com regras urbanísticas, elas não podem correr o risco de mudar para um ato na caneta do chefe do executivo. Né? Porque a cada 4 anos muda. Então, a gente entendeu na primeira que essa UOP, isso tem que ser o PAR, na verdade. O PAR, né, o plano tem que ser uma lei, não é um decreto. Mas quando a gente começou a trabalhar com isso, a gente até achou que, não, vai por decreto que é mais rápido, não demora tanto, porque uma lei demora demais. Né? Se você for ver, 1 ano essa lei dentro da Câmara, e por que atrasou? Porque pegou um ano político. E aí chegou no momento que você para a discussão no legislativo, para passar o período político, para depois voltar. E se a gente tem eleição de 2 em 2 anos, entendeu? Sempre é complicado uma lei complexa como essa, porque você não discute com o legislativo em 2 meses, é uma lei muito complexa. Né? Então, a gente pensou nessa questão dos parques. Vai demorar? Vai. Não dá para dizer assim que em 2 anos as 22 UOPs são pensadas. Tá? A gente já analisou que algumas unidades são muito parecidas, então pode ser que saiam um par pegando 3, 4 UOPs juntas, mas você pega a UOP central, ela se dividiu em 5, 6. A gente chegou outro dia olhando lá para os Campos Elíseos. Né? Campos Elíseos é um bairro dentro de uma UOP. Só que você pega os Campos Elíseos da Saudade em direção a Costa e Silva, ela tem uma característica. Da Saudade virando aqui para Meira Júnior, tem outra característica. Então, assim, será que os Campos Elíseos vai ser uma UOP só?
um par só? Talvez não. Então, e é os estudos que vão dizer isso. O que a gente sabe é que tem uma região, é que a gente sempre se pergunta, né? Por que todo mundo quer morar do lado do Curupira, todo mundo quer morar do lado do Raia, mas ninguém quer morar perto do bosque, que é muito maior do que o Raia e o Curupira juntos, né? Então, assim, por que será que esta área verde tão agradável que é o bosque municipal, ao redor dele não apareceu interesse de moradia? Ah, porque está densado e lá está vazio? Pode ser uma resposta. O que a gente faria para trazer moradia próximo aos Campos Elíseos? Que eu tenho já um comércio intenso na Saudade, eu tenho equipamentos públicos naquela região, está próximo do centro, tem um sistema viário já totalmente trabalhado e pronto, mas não aparece moradia nova nos Campos Elíseos. Então, o que será que falta para incentivar? Campos Elíseos, Vila Tibério, né? São bairros muito próximos à região central, por isso que a gente chamou, né, de Lopes Central, que já acontece no Jardim Paulista. O Jardim Paulista tem tido, né, alguns edifícios residenciais surgindo e sendo ocupados rapidamente, né? E o que eu tenho nos Campos Elíseos? Eu não tenho uma centralidade na Jardim Paulista. Eu não tenho uma centralidade. Eu tenho 2 eixos de centralidade, que é Henrique Dumont e a Carmelo de Matos. Então, não é uma coisa central. Ela é, né, é uma extensão. Como é a Saudade. Então, essas discussões tem que sentar para conversar. A CEI tem que estar junto. Por quê? Porque é eles que conhecem todas as atividades. E a gente tem um outro, até ilustrando a dificuldade que a gente encontra. A última discussão que nós tivemos foi acerca dos luminosos, né? Então, a gente painéis de LED. Painéis de LED. As falhas que existem no processo de elaboração da própria lei. O que nós tentamos impugnar lá, né, com base até numa questão constitucional. Porque como que chega para a votação uma lei que fala assim, olha, não, se tiver verso bíblico, pode ter o luminoso. Tá, e as outras religiões, aonde fica? Ninguém pensou nisso? Não teve uma comissão de diversidade cultural para ir lá e se manifestar? Quer dizer, então aí a gente vê que realmente as audiências públicas não estão funcionando, né? Não existe, por parte do legislativo, conhecimento para se lançar, muitas vezes, uma lei, né? E às vezes até o próprio executivo. Então a gente precisa realmente desse diálogo para, né, tentar equalizar tudo isso e chegar numa situação, né? Por exemplo, quando o próprio Geraldo falou do luminoso, aí agora vai ter a votação do imobiliário, que pode alterar toda essa situação, né? Em virtude do que for votado lá. Para o bem e para o mal. Então, quer dizer, essas interdependências sempre vão existir. E vale destacar sobre essa conexão toda, é bom a gente registrar que não houve também comitê de políticas públicas previsto no plano diretor. Tem nenhuma ata, nada relacionado a essas leis complementares. Então, você vai ver uma somatória de coisas que deixa a gente caber em pedra, tipo assim, meu Deus, a gente está falando de, né, muitas leis importantes que impactam diretamente na ocupação, como a gente vai usar essa cidade para 10, 20 anos, e às vezes a gente vê essas conexões não batendo, né? Uma coisa, por exemplo, que não tem, nem está aqui no ofício nem nada, mas que eu coloco como arquiteto também, aí como me posicionando aqui pessoalmente como arquiteta, por exemplo, a questão da área permeável. O Código de Obras fala uma coisa, o Código do Meio Ambiente, que é o que devia legislar sobre isso, não fala nada, pelo menos na última minuta não tinha nada, e ela foi colocada na lei de parcelamento uma redução sem um debate da qualificação dessa área permeável. Então, isso é um dos casos que podem começar a aparecer facilitando as leis complementares juntas. Então, por favor, estamos aqui, podendo ajudar a acompanhar, nossa, já seria muito importante. Porque aqui, apontar, ó, vamos alerta aqui, tem esse problema, olha, a prefeitura, o legislativo, você viu que essa lei é absurda, assim, faz sentido nenhum que você está propondo, né? Porque às vezes, por exemplo, PPU verde, PPU sustentável,
Em nenhum momento houve no IPTU Verdinho Central posicionamento do comum e do governo. Em nenhum momento. Teve a lei da adoção de parques pelas OS, que não teve posicionamento de nenhum conselho sobre o impacto de começar a adotar por entidades da sociedade. Pode ser muito positivo, mas não tem nenhuma regra de como conduzir, gerir os parques, por exemplo, da cidade. Não existe no regulamento. E nenhum conselho, por exemplo, abraçou isso. Então, eu acho que seria fundamental se a gente pudesse ter. Nesse caso do painel de LED, por exemplo, a gente ainda fez lobby, fomos nos gabinetes para mostrar, ó, tá errado. E nós não conseguimos. No gabinete do prefeito, Foi. no gabinete do presidente da Câmara, em vários gabinetes, Então, assim, no plenário. A gente vê que já está votada, já está aprovada a lei. É só Já estava votado. É. Já estava votado. Então é isso. Se vocês quiserem de todo o apoio nosso, como comissão permanente de meio ambiente, porque a gente trouxe várias discussões lá, mas sempre. E uma coisa importante, a comissão de meio ambiente sempre caminha e-mail para o Comur, eu nunca sei qual e-mail mandar para o Comur. Eu mando para todos que tem lá na opção. Tem uns 3 ou 4 que eu disparo, eu falo, uma hora vai chegar para o Comur. Tem algum e-mail oficial do Comur? Foi criado um e-mail e foi colocado um sistema novo da página ali da prefeitura. Tá. Tem um sistema, como é que chama esse sistema novo que foi criado? Tem um sistema ali de comunicação novo da prefeitura. Tá. Lá tem o acesso para o comum. Tá. Mas na página da secretaria? Tá um outro lá, tá um antigo. Não, o Wilton já foi trocado. O e-mail do Comur já foi trocado. A hora que você entra na página da prefeitura, você vai na Secretaria do Planejamento, aí tem lá à sua esquerda um linkzinho Comur. A hora que você clica, já tem a diretoria e tem o e-mail. É o Maurício que acessa. Vai para a Maurita. Então, Acho que é isso que eu mandei para o Mari, e o Mari mandou para os conselheiros, foi isso? É o ofício do Papa? Isso. Como Esse foi pros conselheiros? ofício você mandou com cópia para o urbanismo. Aí que eu recebi. Eu recebi pelo urbanismo, aí eu passei para o Geraldine e aí eu não. Então não foi. Eu pus o meu como lá. Mas deve ter recebido, como a hora que eu passei com o Mauri, nós dois sabemos do urbanismo, ele já viu duplicado, né? Provavelmente todo mundo comentou. Tá. E aí foi para o presidente dispara para os Exato. conselheiros. Só para entender essa lógica, porque eu sempre estou disparando. Mas o Eu nunca recebo urbanismo resposta. é aberto todo dia, por mim, pelo Mauri. Tem o Comur, só que só ele tem acesso, eu não sei qual que é a frequência que tá. É isso. Estou procurando aqui, de fato. Tem aquele serviço novo de protocolo. Eu não achei também, por isso que eu estou disparando geral. Hoje tem o SUAR BPM, né, que tem lá, Secretaria de Planejamento, requerimentos diversos. Tinha até um específico por urbanismo, só que estava aparecendo até licenciamento de ônibus. Aí a gente tirou, eu deixei um planejamento, eles estão fazendo o gabinete secretário que faz o direcionamento das coisas agora. Ok. Bom, então podemos seguir com essa programação para a próxima. No dia 8 de maio a gente fazer essa discussão a partir dos mapas. Pode ser? E aí. Então, mas aí, ó. Convir a Secretaria do Meio Ambiente? Hã? A Secretaria do Meio Ambiente vem junto? Podemos convidar. Podemos convidar, não tem problema. Ou o lanche, por exemplo? Então, mas aí o que ela falaria? Porque o Código do Meio Ambiente, eu saiba, não tem Não, nada. assistir a apresentação, mas vai ser feita a apresentação da CEPLAN, dos mapas para o Comur. A gente convida o Conselho do Meio Ambiente para participar. Não, eu achei que era para mostrar a integração mesmo das leis. Acho que a gente está um pouco mais distante dessa. Eu acredito que a gente está um pouco mais longe dessa integração. Esse acho que é o objetivo, né? Então aí, só arrumar um local que tem um projetor. E a gente consegue na associação, OAB. Não. A OAB tem aquela situação que eu preciso ver, nós vamos tentar ver a questão do horário. Né? A gente segue falando, vamos tentar fazer na OAB, se viabilizar no 8 de maio, senão, ao mesmo tempo, eu vou falando com
com a IARB, para ver se a gente faz lá. O Fernando também tinha disponibilizado, aí a gente faz na associação. Ou Copom, ou OAB, ou vice-versa. E aí a gente faz no 12 de junho, se for o caso. Ou inverte. Combinado? Mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa, registrar alguma contribuição? Então, encerramos a nossa reunião hoje. Agradeço mais uma vez a participação de todos. Vamos em frente. Com certeza, na próxima já está com a lei aprovada. Seja o que Deus quiser. Senhores, boa noite. Valeu, gente. Boa noite. Tchau, Boa noite. tchau. Tchau, pessoal. A presença virtual da Marielle e da Jéssica. Deixa eu falar um. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Tchau. Tchau. Gente, desculpa o pãozinho, mas vocês têm que Tem que movimentar, né? discussão mesmo, circular. Tudo E pra... Tudo certo, faz parte. Manda um abraço pro Paulo. Pode deixar, manda assim. Deixa Obrigado. eu descansar agora um pouco. E amanhã. Melhoras com o Manuel. Tá bom. Tchau, Tchau. Tchau aí. Tchau, tchau. Tchau, Manuel. Para passar em uma direita. Ele tá bem, ele